Oi, gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais uma live do projeto Magra com Plantas. Meu nome é Fernanda Kionk, estou aqui para compartilhar as principais estratégias para te ajudar na tua jornada para ficar magra naturalmente sem fazer dieta. Vamos lá então? O que é o assunto de hoje? Vou colocar aqui o assunto do tema de hoje. Emagrecer com plantas. O que significa isso, Fernanda? O que tu fica falando da gente emagrecer de forma natural, comendo, plantas? O que quer dizer isso? Então, quero trazer um pouquinho porque acredito que algumas de vocês podem estar pensando, sei lá, então eu vou ter que comer um monte de alface, então muita salada e viver com salada para emagrecer fica fácil, né, Fernanda? Só que não é isso que eu tô falando. Quando eu tô falando da alimentação, da gente emagrecer de forma natural, com alimentação baseada em plantas, é fazer essa alimentação que é comida de verdade e que muitas vezes está lá esquecida na nossa memória, né? Então, assim, porque a gente tá nessa vida corrida, esse mundo corrido, onde tudo a gente tem muita pressa e quer que esteja tudo muito pronto. E tem a indústria aí, né, que tá presente e tem um mercado inteiro. Então, o que acontece, né? Tem muita disponibilidade de alimentos pré-prontos, pré-preparados. Pensa comigo, como é que era antigamente o supermercado? O supermercado antigamente como é que era? Tinham tantas opções prontas pra gente comer? Sabe? Como é que eram as comidas assim, né? Então, isso foi aumentando, né? Então, já começou essa questão dos alimentos industrializados, pré-prontos, e foram tomando conta da nossa cozinha. Então, quando eu falo, né, da gente emagrecer com alimentos, com plantas, eu não tô falando pra gente emagrecer comendo só salada ou comendo só folhas, né? Então, assim, de forma alguma. É comer a comida de verdade, sabe? Lembra lá do feijão da avó, lembra das lentilhas, do arroz, dos legumes, lá da horta, né? Das cenouras, das sementes, das castanhas, das frutas. Essas são as comidas de verdade, né? Então a gente realmente voltar, então fazer a nossa alimentação com a comida de verdade. O que acontece? E muitas vezes, né, as pessoas falam plantas, mas como assim plantas? Né? Porque se a gente for pensar, as plantas são de onde vêm os nutrientes originários, vamos dizer assim, até mesmo pelos animais, né? Por exemplo, muita coisa, né, muitos nutrientes que estão na carne, eles vêm oriundos das plantas que os animais comem. Então, a gente consegue ter essa quantidade dos nutrientes que a gente precisa, né, através das plantas. E eu acho tão engraçado porque quando eu, na época, tinha deixado de comer carne, que fui vegetariana, né, uns anos atrás, e eu me lembro que as pessoas viam aquilo com muita estranheza, assim, nossa, mas o que tu come, sabe? Parece que a única coisa que tem para comer é carne. Então, assim, parecia assim que realmente o único alimento que a gente tem para comer é carne. Então, assim, onde é que estão os outros alimentos, né? Então, às vezes eu falava assim, nunca esqueço, no churrasco, sabe? Eu ficava na minha, não ficava fazendo, assim, grandes propagandas, grandes alardes, assim, sabe? E, nossa, Fernanda, mas se tu não come carne, o que tu come, né? Todo o resto, né? Tem todo o resto para comer. Então, assim, quando eu falo, né, das plantas, né, então a gente voltar lá imaginar os alimentos de verdade, aqueles alimentos da natureza. E eu me lembro, assim, que tinha uma preocupação muito grande, assim, né, até, quando eu ia em algum restaurante, mas a gente vai naquela pizzaria, a gente tá lá com um grupo de amigos, aí ia numa pizzaria, mas não tem nada pra Fernanda comer, sabe? Então, assim, afinal de contas, como é que a gente faz, né? Quando a gente quer, então, realmente fazer essa alimentação com os alimentos mais naturais, como é que a gente se vira no mundo de hoje aí cercado com tanto alimento industrializado? Então, por exemplo, se a gente vai imaginar, né? Pensa no colorido que tem
os legumes, as frutas, né? Olha a diferença, né? Da questão que a gente vê realmente da cor vamos dizer assim, é muito brilhante, né? As cores são vibrantes, né? Que quero dizer. E quando a gente vê os alimentos industrializados, é tudo. Perceber um pouquinho, né? Tudo aquele alimento que foi processado. Ah, Fernanda, mas é feito de plantas. Tudo bem. Mas aquilo passou por um processo, vamos dizer assim, por um processo, né? Foi processado aquele alimento. E aí ele vai ser refinado. Então ele não chega naquele estado natural, né? Com a quantidade de nutrientes e fibras que originalmente tem. Então não tem como, né? Além do que, né, nos alimentos industrializados, então a indústria adiciona muitas outras coisas para deixar mais saboroso, né? Sal, açúcar, gorduras e tal. Então, assim, se a gente só perceber, né, as cores que tem os alimentos industrializados, a gente for ver nas cores dos alimentos naturais, a gente já vai ver, né, a diferença, assim, né? Por exemplo, assim, quando eu digo da energia, né, do alimento, porque basicamente a gente né, feito de energia, né? Tudo é energia. Então, quando a gente se alimenta do alimento vivo, né, que nem as plantas ali, que tá com aquela, vamos dizer assim, cheio de nutrientes, assim, é uma outra forma que o nosso corpo vai responder, né? Diferente do que aqueles alimentos lá processados, que são partes, né, processadas das plantas, muitas vezes. E adicionados outras substâncias, outros nutrientes. Então, é de origem vegetal? Mas não é o alimento íntegro, né? O alimento in natura ou minimamente processado. Então, essa é a diferença. Sem falar das carnes, né? Quando a gente fala das carnes, então imaginar aquele alimento que tá, vamos dizer, né? O que vem junto ali, né? Vamos fazer uma filosofia aqui, pensar um pouquinho de uma forma mais, né, espiritual, assim. Eu nem entro muito no assunto da questão ética dos animais, mas de qualquer forma, eu acho que vale a reflexão da gente pensar assim. Esses animais, como é que eles vivem antes de serem abatidos, né? Como é que eles vivem antes de serem abatidos? A maioria desses animais, né, vivem em condições precárias e de forma insalubre, e tudo isso vai criando sentimentos, né? Eles têm sentimentos. Então, isso aí depois fica, né, de alguma forma, né, aquilo fica impregnado na própria carne. Então, tudo aquilo que ele sente, por exemplo, medo, dor, né? Tudo isso fica impregnado na carne. E depois a gente come esse alimento. Então não é um alimento assim que vem com uma energia, sabe? Energia vital como tem nas plantas. Isso reflete na nossa aparência, na nossa saúde de uma forma geral. Então, quando a gente começar a perceber, né, as cores, né? Olha a cor vibrante, né? A cor, o colorido. Então, se a gente for ver a carne, né? Então, só pela cor, então é aquele aspecto, tá morto, né? Tá morto, o bicho tá morto. Então, qual é a energia que vem dali? O que tá impregnado naquele pedaço de carne? E tem, assim, falando uma coisa mais filosófica agora, um pouquinho mais espiritual, assim. Se a gente for imaginar... uma vez eu vi um vídeo bem interessante falava do Bhagavad Gita, que é um texto milenar indiano, fala muito sobre autoconhecimento, assim, bem interessante, né? E ele categorizava lá de forma assim, ó, bem básica, tá? As comidas, os alimentos em 3 formas, né? Primeiro, eles chamavam de goodness, como se fosse de bondade, né? Os alimentos de bondade. O segundo, os alimentos paixão, né? Passion, que eles chamam, então é paixão. E o terceiro era da ignorância. E como é que eles classificavam esses alimentos, né? Então, na parte da bondade, então, esses alimentos, né? As frutas, os legumes, aquilo que vem da natureza, aquilo que como é que eles dizem que Deus, né, desenhou pra gente, nos deu isso. E o segundo, que eles chamam da categoria ali da paixão, dos alimentos, são aqueles alimentos
que a gente adiciona muitas coisas para ficar mais palatável, para ele ficar mais palatável, sabe? Deixar ele mais saboroso, mais prazeroso para nós. Por exemplo, adicionar muita pimenta, né? Isso já serviu para mim, né? Eu me lembrei, eu adiciono bastante pimenta. Então, quando coloca muita pimenta, muito sal ou muitos condimentos para deixar esse alimento palatável, o que eles querem dizer, né? Que isso aí desperta que a gente tenha mais desejo pelas coisas. Ah, eu quero isso, eu preciso daquilo, sabe? Desperta mais esses desejos, né? E esses alimentos que eles categorizavam na parte da bondade, né? Seriam alimentos assim que deixavam a mente mais calma, mais tranquila, sabe? Traziam uma paz interior, né? E na categoria da ignorância, dos alimentos da ignorância, vem a parte, né, toda da crueldade, enfim, das carnes, enfim, e todos eles chamam de alimentos apodrecidos, né, porque, enfim, depois que o bicho morre, a carne começa, né, a apodrecer. E aí, então, eles categorizam como os alimentos da ignorância. E o que acontece, né, e segundo, né, nesse texto milenar, né, indiano, a religião hindu, ela não proíbe que as pessoas consumam carne. Ela não proíbe que as pessoas consumam carne, mas diz que é o seguinte, é uma escolha, né? A cada escolha tem uma consequência. Então, tudo na vida tem uma consequência. Então, quando a gente come mais esses alimentos da bondade, vai ter uma consequência, né? Segundo eles, uma mente mais tranquila, uma paz interior maior, uma série de coisas. E quando a gente come esses alimentos como eles falam, da ignorância, né? Então aumenta a questão da gente sentir mais raiva, aumenta a violência. Então eu achei interessante, assim, essa coisa mais espiritual sobre os alimentos, porque eu acho que vale a reflexão. Porque bem ou mal, a gente é feito tudo por energia e então, basicamente, tem algo além de tudo isso, né, material, assim. Então, como é que a gente alimenta o nosso corpo, né, alimenta a alma? E o alimento tem tudo a ver com isso, né, tem todo esse processo. Então, eu achei interessante, né, ali nesse texto milenar, do Bhagavad Gita, esse texto milenar indiano, eles falando que tudo tem consequências, né? Então, cada escolha tem consequência. Então, eles não proíbem, né, que as pessoas que seguem essa religião não comam carne, mas vai ter consequências. Então, tudo tem consequência. Então, cada, né, tipo de alimento vai ter consequência. Então, eu achei interessante, assim, essa abordagem um pouquinho mais espiritual, da gente entender, por exemplo, que, né, acontece tudo isso com os animais. Eu nem abordo tanto isso aqui no canal, mas eu acho que vale a reflexão e imaginar o que eles sentem sofrimento, que eles sentem dor, que eles sentem angústia, e que isso fique impregnado na carne, e a gente vai lá e come. E aí a gente coloca aquele pedaço de carne no prato e chama aquilo de proteína, sabe? Que qualidade que tem essa proteína, né? Que além de todas essas questões, o que vem junto nesse pedaço de carne? O que está impregnado nessa carne? Então, né, dor, sofrimento, tudo isso aí a gente carrega para nós, né? Isso a gente, no momento que a gente se alimenta, a gente traz para nós também, para o nosso corpo, para nossa alma, sabe? Então, eu acho que essa coisa do alimento, né, das plantas, tem muito a ver de uma conexão maior com a natureza, da gente estar mais atento, né, a questão da qualidade do alimento, né, da qualidade da energia, do que a gente... Porque é muito mais do que decidir o que a gente vai comer, né? É realmente questão dos nossos valores, o que a gente acha que é importante. Ah, Fernanda, eu não tô nem aí com esse negócio de energia, não acredito nisso, beleza, sabe? Cada mente, né? Cada cabeça sua sentença. Mas eu acredito muito nessas coisas de energia, sabe?
do alimento que ele traz para nós, muito além de nutrientes, né? Ele traz para nós energia, vibração e tudo isso vem junto. Então, quando a gente come aquele prato bonito e faz ali vivo, né? Que tem aquelas folhas bem verdes, bem escuras, tem aquelas plantas todas e frutas e vegetais. Olha só. Oi, André, tudo bem? E abraço para vocês também. Então, assim, eu acho que tem a ver muito mais com uma questão de valores, né? Do que a gente quer trazer para nossa vida. Então, da forma que emagreci por emagrecer, né? Então, tem várias formas de emagrecer, né? Tem várias formas de emagrecer. Basta fazer dieta que a gente emagrece. Mas o que vem atrás disso, né? E se manter magra, da gente se manter magra e as consequências no futuro, né? De aumentar, né, riscos de desenvolver doenças, dependendo de como a gente faz a nossa alimentação. E como eu já falei outras vezes, muitas vezes a consequência não vem na hora, né? Não é naquele momento que a gente está fazendo aquela dieta low carb, com um monte de carne, um monte de gordura, um monte de proteína e pouco carboidrato e emagrece e tá achando assim que tá super saudável. Mas que na verdade, mais adiante ali, quando vê, tem um risco maior de desenvolver doenças, né? Porque as fibras só tem nas plantas, só tem nos alimentos vegetais, integrais e vegetais. Não tem nos alimentos de origem animal, não tem na carne, não tem no ovo, não tem no leite, não tem, né? Então tem um papel fundamental na nossa saúde. Então, assim, quando a gente escolhe, né, emagrecer com alimentação, com plantas, a gente está escolhendo uma opção muito mais viável, mais próxima da gente alcançar um emagrecimento natural, de forma natural, né, no longo prazo, porque essas estratégias aí de curto prazo só fazem com que a gente fique frustrada e fique buscando novas estratégias a cada estação. E, enfim, se a gente adota um estilo de vida que traz esses alimentos naturais, né, que o nosso corpo... Oi, Cláudia, tudo bem? Vai deixando aí o que vocês acham, gurias, de comer plantas. Vocês gostam? O que é? Como é que é? Não... Gosto do sabor, entendeu? Das cores, sabe? Então eu acho que é muito essa questão da gente realmente entender quais são os nossos valores, o que mais que a gente quer além do emagrecimento, qual é o estilo de vida que a gente quer buscar. Então aí tem uma série de estudos científicos que falam dos benefícios, né, de uma alimentação baseada em plantas, né? Oi, Gleide, tudo bem? Então, assim, me conta um pouquinho o que vocês acham da gente, né, fazer uma alimentação baseada em plantas, assim. É uma coisa que... Oi! Então, assim, é muito uma questão de valores, né? Porque o emagrecimento, por emagrecimento, tem várias formas de emagrecer, né? Tem várias formas de emagrecer. E por que será que as pessoas têm tanta dificuldade de se manterem magras? Porque a maioria dessas estratégias que tem por aí, essas estratégias estão obsoletas, ultrapassadas, elas têm como base, né, alimentos ainda de origem animal, muita carne. E aí vem a história, a carne branca, que é mais saudável, a carne branca não é mais saudável. Inclusive, na minha opinião, eu acho que a carne branca é pior que a carne vermelha. Por que eu acho isso? Porque... Como eu falei, né, a carne branca, como o frango, já falei outras vezes, então, além de muita gordura saturada que tem o próprio frango, né, tem toda a questão dos antibióticos, dos hormônios, então, assim, tudo isso tá junto, né. Então, na minha opinião, a carne, além de ser mais barata, justamente por isso, muitas vezes as pessoas se enganam achando que estão comendo a carne branca, que está sendo uma carne mais saudável que a própria carne vermelha. Mas, na verdade, na minha opinião, ela é ainda pior que a carne vermelha. Então, assim, quando a gente se volta para esses alimentos naturais, né? Por exemplo, como as plantas, ele tá falando dos feijões. Sempre... Lembra
Lembra como é que nossos avós, né, comiam assim? Não tinha tantos esses biscoitinhos. Olha, Ana, tudo bem? Né? Então, assim, não tinha todos esses biscoitinhos. Como é que fazia esses alimentos? Era feijão, arroz, lentilha e frutas e legumes que plantavam ali na quitanda, né? De casa, assim. Então, realmente, e agora a gente realmente tem muita pressa, né? E tá sempre correndo e a gente procura ter esses alimentos industrializados, assim. Mas é claro, né, gurias, que a gente não precisa abrir mão total dos alimentos industrializados. A gente pode usar eles como os nossos aliados também, né? Existem alimentos industrializados, assim, que tem uma qualidade melhor, assim, que a gente pode realmente fazer um uso ali de uma forma mais sábia desses alimentos e agilizar o nosso dia a dia aí da casa, na preparação dos alimentos, tudo isso. Então, assim, o que faz a diferença é a gente saber escolher esses alimentos. Isso faz toda a diferença. A gente entender qual é um industrializado ali que é mais saudável, né? Que pode nos ajudar aí, quebrar o galho de vez em quando, a gente tá na correria. E quando é um industrializado e que é melhor nem ter em casa mesmo, que, né, não nos ajuda em nada. Então é isso. Então, quando eu tava falando no início do vídeo, né? O que quer dizer emagrecer com plantas, né? Emagrecer com comida de verdade, com comida natureza. Aquela comida que nós fomos desenhados a comer. E aí o que acontece? A gente emagrece de forma natural, porque o corpo responde a esses alimentos com o emagrecimento. Ele vai ajustar o peso adequado para cada uma de nós, né? Então, assim, e a gente mantém essa alimentação e acaba se mantendo magra, porque na verdade não é uma dieta, é um estilo de vida. Então, o estilo de vida, o que é o estilo de vida, né? É a forma que a gente vive. Então, isso faz parte da nossa rotina, e não é algo momentâneo, né, gurias? Porque dieta nada mais é do que a gente saber que um dia aquilo vai acabar, né? Tá, eu tô de dieta, a gente já presume, tá, então um dia vai acabar isso, que ninguém vive de dieta o tempo todo. Então, assim, é muito diferente. Então, o resultado é outro. E quando, então, a gente escolhe, né, então, e entende que quanto mais a gente come esses alimentos, né, tão vivos, assim, né, então, alimentação viva, alimentos são fantásticos, né, dentro até da questão da alimentação viva, que são os brotos. Eu ainda quero fazer, é uma maneira muito fácil de fazer, né, de colocar ali as sementes e deixar germinar, porque aquela energia vital, né, aquela energia vital que tá ali na semente germinada, nossa, aquela ali realmente é uma comida, assim, iluminada. Realmente a quantidade de nutrientes que tá ali naquele alimento, que tá brotando, tanto aquela energia vital. Então, olha a diferença do que é a gente comer aquele alimento e comer um pedaço de carne, por exemplo. Né? Sem falar da questão dos nutrientes, mas falando agora, como eu falei antes, numa questão mais filosófica, falando de energia. Qual é a diferença? Uma é de vida e outra é de morte. Basicamente assim. E a gente, né, alimentar o nosso corpo, a nossa alma, e aí o que a gente come é aquilo que a gente, né, aparenta, aquilo tá no nosso rosto, tá no nosso corpo. Porque não tem como, né, gurias, aquilo que a gente come é aquilo que a gente é, né? Então, assim, não tem como a gente fazer, né, enganar o corpo de dar para ele alimentos que não são saudáveis e a gente querer, né, se manter bem. Então, assim, realmente a gente voltar mesmo a esses alimentos naturais e encontrar o prazer, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, não, mas dá trabalho, fazer feijão dá trabalho, tem que cozinhar por muito tempo. Mas assim, com um pouquinho de organização, né? Um pouquinho de organização, deixando de molho antes e já deixando pré-cozido, é muito simples de fazer. Olha só, eu acho um absurdo alguém não comer fruta e nem legumes. Jaque, eu também acho um absurdo.
né? Eu acho um absurdo. Mas é que o que acontece, né? Já que, assim, ó, como eu já falei antes, né? A gente tá tão afastado da natureza, né? Eu mesma aqui tô morando em Londres e eu sei que eu tô num momento bem desconectada com a natureza, porque eu, com essa coisa de lockdown, de quarentena, eu não tenho mais indo nos parques, e enfim, agora começa, né? Então eu tô bem desconectada, sabe? Mas a minha conexão ainda é muito forte em relação ao alimento. No alimento ainda mantém aquela conexão. Então, assim, ó, quando a gente tá muito desconectado da natureza, né? Então a gente até esquece, né? Da questão desses alimentos, de comer frutas, assim, não apetece. Então, assim, quantas crianças que a gente vê, que a gente dá uma fruta, a gente não sabe o que que é. Elas não sabem o que é. Eu nunca esqueço, uma vez eu vi um programa até do Jamie Oliver falando, mostrando as crianças na escola e eles mostrando assim, por exemplo, davam berinjela pra criança, o que que é isso? E a criança, tipo, não sabia nem o que que era, sabe? Dava um tomate, ai, o que que é isso? Sabe? É muito triste, sabe? É muito estranho, né? Imaginar isso. Então realmente é absurdo. Mas por quê? Porque a gente tá desconectado, né? Do natural. Então a gente vai lá e aí a gente acha que come. Ah, mas tem fruta num, sei lá, num pacote de biscoito. Ah, e aí tem lá. O que que acontece? A indústria vai colocando na capa, né? Ah, olha só, tem frutas, tem nutrientes, tem tudo aquilo ali, né? Sem açúcar. Aí a gente vira a embalagem e tem assim, como é que é? Açúcar invertido, xarope de glicose, ou seja, é açúcar, né? A Jaque é muito esquisito, é muito estranho. Mas é porque a gente está muito desconectado, sabe? A gente está muito desconectada. Quando a gente não come nada de fruta, como a gente não come nada de legumes, realmente é algo muito, muito sério. Muito sério mesmo. Então, assim, porque o que que a gente vai comer? Pensa, né, gurias? Pensa comigo. Se não vai comer fruta, se não vai comer legumes, o que que vai comer? Vai comer o quê? Bolachinha, pão branco, né? Essas biscoitos, essas barrinhas de cereal que mais vem açúcar e bomba de gordura de qualquer outra coisa, né? Então, assim, e eu acho engraçado que às vezes as pessoas perguntam, tá, Fernanda, mas o que que tu come de lanche? Batata frita, como a Jaque falou. Nossa, nem fala. E olha, Jaque, e te falar, vou ser bem sincera aqui. Ó, eu adoro batata frita, mas não, a batata frita não faz parte da rotina da minha alimentação. Então essa é a diferença, né? Então assim, como é que a gente imagina tudo isso, né? Então se não come fruta, se não come legume, vai comer o quê? Né? Então assim, os biscoitinhos, e aí aquelas bolachinhas, e a gente ri pra não chorar. Sim, tem que rir pra não chorar, porque realmente, quando a gente faz alimentação baseada nesses alimentos industrializados, porque eles são mais saborosos, né? Enquanto a gente tá com esse paladar, a gente acha eles mais saborosos em relação às frutas, porque eles são projetados para fazer com que a gente tenha vontade de comer mais e mais. É para isso que eles servem. E aí, então, a gente fica ali, né, gastando nosso dinheiro com esses alimentos que tem lá propaganda ali na capa, assim, é fit, né, a granola fit. Aí tu vira, gurias, peguem e tem o hábito de virar e olhar o rótulo, sabe? Vão se surpreender com aquilo que a gente vê nesses alimentos que são, né, ditos fit ou sei lá, mais saudáveis, esses industrializados. Tem que ter muito cuidado. Tem alguns industrializados, sim, que são mais bacanas, que a gente pode, né, fazer o uso ali, eventual e tal, mas tem muita coisa que a gente vira ali, né, e ali, não, sem açúcar, como eu falei antes, e xarope de glicose lá atrás. Então, assim, a gente precisa estar esperta, a gente tem que estar ligada, sabe, não deixar passar. Então, como eu tava falando antes, já me perguntaram, Fernanda, mas o que que tu come de lanche, então? Primeira coisa, né? Então, assim, realmente uma boa quantidade de lanche são as frutas, né? Uma excelente opção de lanche são as frutas. Tá, mas só frutas. Mas isso aqui não é só frutas, são várias frutas, é um monte de frutas. Então, sempre que eu posso, né? Tem dias que eu como mais, tem dias que eu como menos. E além de tudo, também tem ali um punhadinho de castanhas, né? Que a gente consegue ali comer também, dá uma saciedade. São muito saudáveis,
um punhadinho, não precisa ser muita coisa, porque elas são bem calóricas, né? Então a gente já consegue fazer um lanchinho bem bacana também. E também um belo pão integral com bastante sementes, né? Então de vez em quando a gente comeria um pãozinho integral, né? Então a gente escolher sempre que pode, a gente conseguir ali uma manteiga de castanhas, assim, de sementes, de amendoim, por exemplo, né? A pasta de amendoim também, que é só amendoim, uma delícia. Então tudo isso. Tem a chia também, que a gente consegue fazer ali um pudim de chia, colocar umas frutinhas. Então tem várias coisas que a gente consegue fazer assim, né, pra de lanche. Mas quando a gente come bem assim, né, a gente come super bem na hora do almoço e come bem nas refeições, a gente não tem tanta essa necessidade de ficar beliscando. Eu faço lanche, como sim, mas eu não tenho costume de ficar beliscando muito. Ó, Jaque, o que tu diz da farinha de trigo integral? Você consome? Oi, Jaque, tudo bem? Pois é, né? A farinha de trigo, né, gurias, ela é um alimento processado, mas é um alimento minimamente processado, né? Porque veio do trigo. Teoricamente, se a gente for ver no verso, no rótulo lá, e é só trigo mesmo, então ele é minimamente processado. Então dá pra gente usar, né? Mas é claro, assim, que não dá pra gente ficar, por exemplo, fazendo a base da nossa alimentação com massa integral, com macarrão integral, com essas coisas que tem farinha, mesmo que seja integral. Mas é bacana, assim, de vez em quando eu gosto de fazer, por exemplo, uma massinha com molho vermelho, molho de tomate, e aí eu dou preferência para massa integral, né? Quando eu vou fazer bolo ou quando eu vou fazer alguma coisa que eu queira fazer usar farinha, eu uso a farinha de trigo, mas eu prefiro ainda a farinha de aveia, né? Por que a farinha de aveia é melhor que a farinha de trigo? Porque a aveia, ela é riquíssima em proteínas, né? Ela é muito rica em proteínas e tem muitos outros nutrientes e ela é extremamente saudável, tem muitas fibras e ela é tão barata, né, gurias? Porque eu não compro a farinha de aveia pronta. Eu compro aveia e trituro no liquidificador. Então, quando eu quero usar, por exemplo, fazer o hambúrguer ou para fazer qualquer outra receita que eu queira usar alguma farinha, eu dou preferência para farinha de aveia. Então, quando vou inventar de fazer um muffin, alguma coisa assim, de vez em quando, em vez de usar de trigo, eu uso a de aveia, porque ela é mais nutritiva ainda que a de trigo. Mas de vez em quando eu uso a farinha de trigo, mas assim, realmente mas é aquela coisa, é um alimento processado, mas é minimamente processado, mas não deve ser base da nossa alimentação, sabe? Por exemplo, outro dia, fazer uma pizza, né? Então eu queria fazer a massa da pizza. Só que, vou fazer com farinha integral, né? Porque é melhor. Então, assim, nessas coisas, assim, sabe? É claro que uma vez que outra quer comer, né? Uma pizza de farinha branca, mas assim, quando a gente traz mais presente esses alimentos, né? O integral faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença, né? Porque ele tá ali minimamente processado. Então, quando mais perto a gente chega dos alimentos minimamente processados in natura, naturais, então mais perto a gente vai estar do nosso emagrecimento natural e definitivo. E o segredo é trazer tudo isso para como hábitos, né? Então a gente criar esses hábitos para fazer parte da nossa vida e não fazer com que isso seja algo doloroso, sabe? Eu tenho que comer integral porque é melhor, sabe? Então, assim, no início a gente, né, faz aquele esforcinho, mas aquilo depois a gente vai se habituando àquele sabor, sabe? E acha mais gostoso, né? Porque o que acontece, né, gurias? A farinha branca, ela vicia, né? Então, aquilo realmente não é bacana, né? Então, sente falta de algum alimento do Brasil que não tem aí? A Jaque falando. Olha, eu acho assim, vou te dizer, o que eu mais sinto falta é de encontrar o açaí, tá? Porque o açaí, gurias, é um super alimento. Vocês que estão aí, por favor, né, aproveitem. Ele tem muitos antioxidantes, é um troço assim fenomenal, assim, o açaí. Muito se fala do mirtilo, né, mas o açaí é mais que o mirtilo, é melhor ainda. Então, assim, o açaí é maravilhoso. É claro, né, gurias, não adianta a gente, né, botar aquele monte de açúcar e colocar mel e tudo aí também, né?
O segredo é usar uma banana bem madura, bem docinha, para bater com açaí, aí sim, né? Então escolher amo também açaí. Então o açaí, então, o congelado nem pensar, não encontro aqui, mas o açaí em pó, assim, às vezes eu tenho tentado procurar, mas não é nada fácil. Outra coisa também é a banana. A banana tem outro sabor no Brasil, né? O que acontece? A banana vem verde pra cá, né? Amadurecendo no casco do navio. Então, assim, né, guria, chega aqui sem sabor, total. Ó, Fernando, o problema é que a gente coloca leite condensado e traga açaí porque prejudica a absorção do ferro, não é? Olha, imagina leite condensado no açaí, nem pensar, estraga o açaí sim, porque tem leite, né? E o leite, ele não faz bem para a saúde, né? O leite, ele aumenta a inflamação do nosso corpo, né? Então, assim, é uma série de coisas, assim, não vale a pena, não faz isso com o açaí, não estraga o açaí, não. Experimenta colocar uma banana bem madura, sabe? Né? Da gente experimentar ali a Karina, né? Falando, né? Realmente, gente coloca leite condensado. Não, nem pensar, né, Karina? Então, assim, escolher uma banana bem madura mesmo. E isso vai trazer o docinho ali, né? No máximo, assim, quando aquela pessoa tá aquela vontade do doce, tá um pouquinho de mel, mas quanto menos, melhor ainda, né? Então, escolher. E a banana bem doce, o segredo é usar aquela banana bem madura, assim, ela é muito doce mesmo. E aí, realmente, o açaí é maravilhoso. Então, banana, outra coisa também sinto muita falta é manga, né? Uma manga bem gostosa, assim. Então, essas frutas que... O Brasil, né, gurias, é tão abundante com esses alimentos naturais, né? Frutas, olha o feijão, maravilhoso o feijão, né? Tão coitadinho do feijão aí, tão ignorado ultimamente. Mas o feijão é um super alimento, né? Então ele tem ali um excelente carboidrato, um carboidrato de excelente qualidade, né? Então tem assim fibras, muitas fibras, né? Para deixar a gente saciada e ajudar a mandar embora tudo aquilo que a gente não precisa, né? Então assim o feijão é maravilhoso, feijão, arroz com feijão e junto com arroz integral, então maravilhoso, né? Então, assim, por isso quando eu falo das plantas, então as pessoas às vezes entendem, não, vou comer só alface, vou comer só folha verde, escura, não, de forma alguma. Pelo contrário, né? Então a gente vai comer muitos e muitos grãos, né? Muitos legumes e frutas. Porque o grande erro, né, da maioria de nós, quando pensa no emagrecimento, é a primeira coisa que a gente pensa, né, gurias, quando a gente tá pensando em emagrecer? Reduzir porções. É a primeira coisa que vem na nossa mente, porque a gente entende que a gente tem que comer menos para emagrecer. Mas o que na verdade a gente tem que comer mais para emagrecer. Só que aí que tá. Só que o que acontece? A gente come menos e ainda come uma boa parte coloca aí carne, porque acha que precisa de bastante proteína emagrecer, porque proteína emagrece, tem todo esse mito aí. E aí a gente fica ali, não tem tanta saciedade, porque a carne não tem fibras. Não tem fibras na carne. O que acontece, né? Então é um alimento super calórico e pobre em fibras. E aí o nosso corpo não manda o sinal da saciedade, a gente come mais para ficar satisfeita. Ou se a gente não come mais carne para se sentir satisfeita, a gente passa o resto do dia com fome. E aí as pessoas, mas eu tô sempre com fome. Né? O que vai fazer? Come ali, eu tô fazendo, né, com pouco carboidrato, com alimentação com pouco carboidrato. Aí come lá um peito de frango, um monte de salada, querendo emagrecer. E aí o peito de frango não tem fibras, né? Não vai dar, é um monte de calorias, gorduras, colesterol e não tem fibras. Então não sustenta, né? E aí um monte de salada, ok, bacana, bom. Só que assim, a gente precisa de sustância para ficar satisfeita. Aí não come feijão porque acha que engorda. Não come arroz porque acha que engorda. Não come batata que acha que engorda. Que na verdade são esses alimentos que dão a saciedade, que nos mantém satisfeita por mais tempo. E aí passa o resto do dia com fome. Chega à noite, né? Quantas vezes eu já passei por isso. Vejo acontecer quantas mulheres. E chega à noite, vem aquela fome de leoa.
Hein, gurias? Que a gente quer abrir a geladeira e comer tudo que tá ali de uma vez só. Pega o armário e faz assim, ó. Tira tudo dali. Por que que eu falo? Eu falo assim brincando, né? Mas é verdade, porque a gente fica com tanta fome, porque o nosso corpo tá pedindo, né? Os nutrientes a gente não dá, a gente não dá, a gente não dá. E chega um momento que ele, né, manda aquela vontade absurda. E aí a gente pega o que tem na frente. Por isso que muitas de nós, às vezes, chega à noite e não aguenta, né? Chega à noite e acaba, né? Ou vai, aí o que que o nosso corpo tá pedindo, né? Então, calorias ele tá pedindo, então a gente vai lá e se atira aqueles alimentos que são mais calóricos. Aí dá uma vontade de chamar aquela pizza, dá vontade de comer aquele pão, dá vontade de comer, enfim, né? Uma série de alimentos mais calóricos, assim, porque o corpo tá pedindo aqueles nutrientes. Então, quando a gente faz essas estratégias com muita proteína e pouco carboidrato, é isso que acontece. Porque, na verdade, a gente não precisa de tanta proteína assim, né? Então, existe aí como é que eu vou dizer, um mito em relação à proteína, de que a gente precisa de muita proteína. Na verdade, a gente não precisa, não, né? Segundo o Dr. T. Colin Campbell, que é o precursor de todo esse movimento, né, da alimentação baseada em plantas, né? Então, ele é um PhD extremamente renomado no mundo inteiro. E ele fala, né? Então, ele tá aí com seus 85 e lá vai pedrada anos, né? Então, é um homem bastante experiente. E ele tá aí, né, 60 anos dedicado a estudar a relação da alimentação e doenças, né? E ele fala que o ideal ali é a gente tá no teor de 10% de proteína. E o que as pessoas fazem hoje é muito mais, né? Então, de consumir proteínas em excesso. E isso prejudica o nosso organismo. Entender que nas plantas, né, gurias, todas as plantas possuem proteína, contém proteína nas plantas. Só que cada uma, né, em proporções, né, variadas, estão variadas, de formas variadas nas plantas, né? Então mas estão lá presentes. E tem os alimentos que têm maior teor de proteína e tem os alimentos que têm menos proteína, mas tem proteína. Então, né, quando a gente come esses alimentos de forma variada, né, e não ficar só num tipo de alimento só, então comer grãos, comer feijões, comer os legumes, as verduras, os vegetais, as frutas, as sementes, né, as ervas, até mesmo os cogumelos, né, maravilhosos aí. Então aí a gente consegue tudo o aporte que precisa, né, de proteína. Então realmente a gente entender que a alimentação com plantas não é comer folhas. É por isso que eu quis fazer essa live, para deixar claro, porque eu falo tanto e às vezes fico imaginando, será que estão pensando que é pra gente ficar com um prato de alface? Não! É pra gente comer comida de verdade, sabe? E comer com prazer, se sentir satisfeita e saciada. E emagrecer de forma natural, guris, porque o nosso corpo, a gente não engorda do dia pra noite, a gente engorda aos pouquinhos e precisa emagrecer aos pouquinhos, para que isso seja sustentável. E não para ser só, sabe aquela coisa de como é que eles falam assim, amor de verão não sobe a serra? Sabe? Para nosso emagrecimento durar só um verão? Nem pensar. Quem é que não tá cansada de ficar fazendo dieta para começar agora para estar melhor no verão? Quem é que não tá? Ó, a Karina. Fernanda, mas eu tentei ser vegana e fiquei com anemia. Ó, Karina, excelente tua questão. Tem uma coisa muito diferente em relação ao veganismo e alimentação baseada em plantas. Parece ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, tá? Qual é a diferença? O veganismo, é um movimento que tem o foco é na questão ética dos animais, o tratamento ético dos animais, né? Então é em relação a isso. Já a alimentação com plantas, né, baseada em plantas, o foco é saúde, o foco é na qualidade do alimento, que também vai ter toda a questão, né, incluindo ali, vai ter junto a questão dos animais, mas o foco é na qualidade do alimento. Por que acontece de algumas pessoas que são veganas e tem falta de alguns nutrientes? E tem, que nem ali, ó, como a Karina colocou, né, de ficar anêmico. O que acontece? Porque se eu sou vegana e eu fico comendo só produto industrializado, e se eu não como de uma forma adequada, se eu não como, por exemplo, ali, legumes, grãos,
e frutas e legumes e, vamos dizer, vegetais e sementes e as oleaginosas, são as castanhas, né? Quando a gente não faz a alimentação de forma adequada, abrangente e variada, vão faltar nutrientes. Porque eu já cansei de ver veganos que engordavam, né? E também tinham deficiências assim em relação a alguns nutrientes, porque, né, fazia uma boa parte da alimentação, porque agora, né, gurias, tem muita coisa assim. A gente encontra no supermercado muito produto vegano, né, produto industrializado. Então, se a gente faz a nossa base da nossa alimentação com esses produtos, eles são melhores que os produtos industrializados de origem animal, são, mas não deixam de ser industrializados. Então, se a gente não come em quantidade adequada, porque também já vi muitas pessoas, né? Já vi falar de muitas pessoas que veganas e ainda ficavam reduzindo as porções, né? Então, enquanto a gente come de forma adequada, sem ficar reduzindo porções, né? Uma quantidade de calorias adequada e de forma variada, isso não vai acontecer, né? Porque eu posso ser vegana, mas aí eu não como salada, né? Eu como só um pouquinho lá de uma salsicha vegana que tem no supermercado. Tem muito fast food vegano aqui em Londres. Tá cheio, já cansei de ver. Uma vez eu nunca esqueço, eu tava fazendo aula de dança, né, gurias, que agora eu tô sem minhas aulas de dança aqui por enquanto. E eu tinha uma colega que era vegana. E eu me lembro assim, a gente foi, né, tava fazendo ensaio e tudo, e a gente parou pra almoçar, e eu fui lá, né, tinha o meu sanduichinho e tal, que eu tinha comprado e tal, né, e ela chegou assim com, né, um pote de batata frita e um hambúrguer vegano. Então assim, tudo bem, ok, não quer dizer que eu também nunca vá comer um hambúrguer vegano, batata frita, não é isso. Mas tu entende que se a gente faz a nossa alimentação com esses alimentos, mesmo que eles sejam de origem vegetal, aí a gente vai ter problemas, né? A gente pode ter problemas em relação à falta de alguns nutrientes. Então, por exemplo, assim, o ferro faz 2 anos, né? Faz 2 anos, já tá passando de 2 anos que eu comecei, né, a colocar full nessa alimentação, né? Inteira nessa alimentação. E eu faço exames regulares, assim, todo ano, né? No início do ano, eu faço um check-upzinho e nunca tive problemas. Mas por quê? Porque eu começo com suco verde. Então, de manhã cedo, eu vou lá, coloco couve, que é riquíssima, né? Tem bastante ferro, tem bastante cálcio. A salsinha tem bastante ferro. Então, eu já coloco a salsinha. Então, imagina. Então, isso ajuda. E depois come mais folhas verdes, né? A lentilha também tem bastante ferro, com bastante lentilha. Então, a gente vai comendo, assim, os alimentos in natura, né? Então, não são os alimentos processados, são os alimentos in natura. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado e comer bem. Porque essa coisa de querer, né, virar vegano e ficar reduzindo porções para emagrecer, não funciona. Não é um emagrecimento saudável, né? Como eu falei, pode aí acontecer, né, de ter falta de nutrientes. Então, por isso que é importante a gente realmente ter esse cuidado de comer bem. E, por exemplo, também, outro alimento, né, que tem bastante ferro, que é super bom, é a beterraba. A beterraba é maravilhosa também, de comer beterraba. Então, às vezes eu gosto de picar beterraba para colocar na salada. A favorita eu gosto de fazer com beterraba é picar beterraba, colocar salsinha e um pouquinho de vinagre de maçã. Que espetáculo! Que espetáculo de salada, sabe? Dá até vontade de comer. Vamos ver se eu tenho beterraba na geladeira. Mas é maravilhoso. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, sabe? Se a gente está realmente abrangendo todos esses alimentos. Porque a gente precisa, né, desses nutrientes. São importantes. Nem ali a Karina falou do ferro, né? Então, assim... E quantas pessoas, né, gurias, que a gente conhece aí, que come carne, que toma leite, come ovo, e tem problema em relação a isso, né? De falta de nutrientes, falta de algumas vitaminas, de ter anemia. Isso é muito comum. Então, não tem muita relação de comer ou não comer carne. Tem a relação com o que a gente come, né? Então, se a gente come carne e come pouco, vamos lá, verduras, legumes, folhas verdes, frutas, tudo vai,
né, o risco maior de ter alguma deficiência também em algum nutriente, mesmo comendo carne. Então, por isso que a gente comer de uma forma variada é muito importante. Independente se vai comer carne ou não, né? A gente precisa comer de uma forma variada para ter todos esses nutrientes, então. E também outra coisa bacana, que é quando a gente come, então, alimentos assim que tem bastante ferro, assim, que nem feijão, assim, lentilhas, é bacana, assim, tem uma fonte de vitamina C, né? Então, assim, não é à toa que ali no feijão eles colocam aquela rodelinha de laranja no prato, porque a vitamina C ajuda a fixar o ferro, né? A gente absorver o ferro. Então, a vitamina C ajuda. Então, por isso que tem aquela rodelinha ali, não tá à toa ali. Então, a gente colocar, então, esses alimentos, né? Comer uma laranja, essas coisas, tudo ajuda. Então, assim, maravilhoso, né? Então, agora eu tô me lembrando também que aquela frutinha acerola, né? Maravilhosa, tem muita vitamina C na acerola. E a vitamina C também é importante para deixar a nossa pele bonita, né, guris? Muito importante. Eu adoro aqui em casa, tem um saco de limão aqui. Não pode faltar limão, eu fico nervosa se falta limão, porque eu boto limão em tudo. Realmente é bem importante, né, a vitamina C, porque além de que eu gosto desses alimentos, né, o que vocês acham? Vocês gostam? Adoro esses alimentos cítricos, assim, mas são fundamentais, assim, para manter a nossa pele mais jovem, mais bonita por mais tempo. Então, assim, que nem ali a Karina falou, então para deixar bem claro, né, quando eu falo, então, de emagrecer com plantas, né, com uma alimentação baseada em plantas, é alimentação com comida de verdade, forma variada. Entra ali os grãos, né, o arroz integral, a quinoa, então os feijões, todos os tipos de feijões. Imagina aquela imensidão de feijões, né, guris? Tem feijão verde, tem feijão fradinho, tem feijão preto, tem feijão marrom, tem feijão branco, tem feijão de tudo que é jeito. E tem as lentilhas, também tem uma variedade imensa de lentilhas, né? Lentilha vermelha, lentilha verde, lentilha marrom. Também tem uma variedade grande de lentilhas, né? Tem o grão de bico também, muito bom o grão de bico. É uma boa fonte de proteína vegetal, né? Então, assim, a gente precisa comer, né? Então, e também tem as batatas, batata doce, a batata inglesa e toda a cenoura, né? A cenoura também é super... Tem ali muitos nutrientes e vitaminas, né? Assim, bem importantes. Então, assim, a gente comer de uma forma variada... Olha só, a Grace... Não. Grace, eu não consigo entender o teu nome ali, mas ó, suco de acerola com limão é uma delícia. Sim, o suco de acerola com limão. Sabe que eu nunca tomei suco de acerola com limão, mas eu já tomei suco de acerola com laranja. E eu já tomei também suco de acerola com cenoura. Então, assim, a acerola também não consigo achar aqui. Não é fácil, não. Nunca vi a acerola. Também é maravilhosa, né? Então, imagina fazer com uma cenoura, assim. Então, é muito bom. E é isso, né, gurias? Por isso que eu quis fazer essa live, porque eu fico pensando, nossa, o que elas vão pensar? Eu tô falando tanto nas plantas, vão pensar aí que a gente vai ficar comendo prato com salada e só? Não! Gurias, vamos se jogar no feijão para emagrecer, vamos se jogar nas lentilhas para emagrecer. Então, vamos se jogar nas plantas, né? Então, para trazer, assim, essa forma da gente emagrecer de forma natural, se sentir saciada, né, se libertar desses vícios, né, que os alimentos industrializados fazem com que a gente fique viciada. Olha aqui, ó. Fiquei tonta quando comecei a dieta regrada de verduras, sementes. Ó. Aqui, ó. Fiquei tonta. Ó. Pois é. Então, assim, ó. Uma dieta regrada de verduras e sementes. Mas você tá entendendo que já tá falando em dieta. O que significa dieta? Então, provavelmente aí tá restringindo porções, né? Restrição de calorias, comendo menos. E aí o que acontece? Comendo menos carboidrato, aí falta energia. Porque eu nunca esqueço, uma vez eu até já contei aqui no canal, né? A minha irmã fazendo uma dieta com pouco carboidrato, né? A dieta com bastante proteína e pouco carboidrato. E teve um dia que ela não conseguia levantar da cama. Ela não conseguia levantar da cama, levou um susto.
Eu já falava pra ela, olha, eu acho esquisito esse negócio que tá fazendo aí. Não, mas porque a médica tá, eu acho esquisito isso que tu tá fazendo. E ela fez, continuou lá. Até que um dia ela não conseguia levantar da cama porque ela não tinha energia. Porque ela só comia queijo, ela só comia queijo, comia, nem sei que ela comia carne, basicamente, e salada, e basicamente era isso. E um dia ela não conseguiu levantar da cama. Também se sentia tonta, porque tá faltando energia. Então a gente tem que ter muito cuidado com dieta, sabe? Muito cuidado com dieta. Não realmente dieta não é uma forma saudável da gente emagrecer. A forma saudável de a gente emagrecer é um estilo de vida, né? Então a gente realmente adotar um estilo de vida saudável e a gente comer com abundância, sabe? Porque quando a gente come esses alimentos in natura e minimamente processados com abundância, sem medo de engordar, se sentir satisfeito de forma adequada, a gente se sente bem. Eu nunca me senti de forma alguma tonta, com pouco, porque eu como, gurias, entendeu? Eu como, vocês podem ver meus pratos lá, tá ali no feed, dá uma olhadinha. Eu como mesmo, sem dó, sem piedade. Agora, por exemplo, no jantar, isso aqui que eu vou fazer? Vou fazer umas lentilhas. O Rafa implicou com a lentilha amarela, aquela vermelha. Eu vou fazer um hambúrguerzinho de lentilhas e vou comer agora de noite. Um hambúrguerzinho de lentilhas com uma farinha de amêndoa, porque eu faço leite de amêndoa e sobra aquele bagaço. Então, de vez em quando, eu boto no forno e faço farinha de amêndoas, né? Mas podia ser a de aveia também. E aí, eu faço ali um pouco com milho, sabe? E boto no forno, fica uma delícia. E como com arroz, e como com gosto. E não fico tonta, não. Porque tem que comer bem. Não pode comer pouco, gurias. A gente precisa de energia. Cuidado aí. Cuidado aí, não faz dieta, tá? É estilo de vida. Ó, a Karina, eu faço suco de acerola com babosa e não fica o gosto da babosa. Olha que interessante, Karina, que interessante. Interessante isso. Eu nunca botei babosa no suco, não. Eu já botei babosa na pele, botei babosa no cabelo, mas no suco. Interessante. Os indianos têm um hábito de aloe vera, que eles chamam aqui, né? Muito legal. Legal tu falar isso. Ó, realmente cheguei a cair. Não queijo e salada, não, mas foi verduras e sementes. Estou atenta, também faço caminhada. Não. A gente tem que comer, assim, grãos integrais, legumes, as leguminosas, né? Então as verduras, os legumes, as frutas, as castanhas, é tudo. Imagina ficar só com semente, né? Só com semente e verduras não dá. A gente precisa de sustância, gurias. Entendeu? Que nem tem ali nos grãos, né? Nos feijões, nas lentilhas, a gente precisa de sustância.